Supremo Tribunal Federal e Tribunal Superior Eleitoral têm dia de Lava Jato nessa terça-feira. Bora ver o que está em jogo. O STF e o TSE analisam hoje 21 processos ligados, direta ou indiretamente, à Lava Jato, envolvendo o ex-juiz Sérgio Moro, atualmente senador pela União Brasil do Paraná, e o ex-ministro José Dirceu. Bom, quanto ao Sérgio Moro ser senador, pode acabar hoje. A gente chega lá. No TSE, voltará à pauta o julgamento dos recursos que pedem a cassação do mandato de Moro, acusado de abuso de poder econômico, arrecadação ilícita e o uso indevido dos meios de comunicação na campanha eleitoral de 2022. Não vou explicar isso de novo, porque se tu me acompanha, tu sabe disso, eu já falei isso mais de 100 vezes. Na semana passada, o ministro Floriano de Azevedo Marques leu o relatório. Agora, o caso prossegue com as sustentações orais dos requerentes e da defesa e a apresentação dos votos. A Corte analisa recursos protocolados pelo PT e pelo PL, eu sempre vou rir nessa parte, para reverter a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, que rejeitou as ações contra o senador e acabou absolvendo ele. Gostando do vídeo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho e se puder ajuda a gente fazendo o Pix, tá aqui na tela. Pode ser 2, 4, 10, 17 milhões, quanto você puder. Obrigada. Mas vamos lembrar que o TRE do Paraná também absolveu o Deltan Dallagnol, que veio depois a ser cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Os partidos pedem a cassação do mandato sob o argumento de que houve um desequilíbrio na disputa eleitoral por supostas irregularidades em gastos na pré-campanha a partir da filiação do ex-juiz ao Podemos. Lembrando que pelo Podemos ele ia ser candidato à presidência da República, fez pré-campanha, gastou um dinheiro danado, e depois o Podemos foi e falou não vai ser candidato à presidência da República. Aí ele saiu do Podemos, tentou ir para a União Brasil de São Paulo, não conseguiu, foi para a União Brasil do Paraná, por onde ele se tornou senador. E aí a verba que ele declarou foi só a verba que ele utilizou para a campanha do Senado do Paraná, desconsiderando tudo isso que aconteceu antes. E uma verba gasta para uma pré-campanha de presidência não é pouca. Então o que estão alegando é, quando ele veio ser candidato a senador pelo Paraná, ele já tinha feito campanha para a presidência. Então o Paraná todo já sabia quem era o Moro, tá ligado? Obviamente já sabiam por causa da Lava Jato e tudo mais, mas houve dinheiro em campanha. E aí não pode. Eles questionam o fato de o Moro ter se lançado pré-candidato à presidência e depois ter migrado para a União Brasil a fim de concorrer ao Senado. Já em 7 de maio, porém, a Procuradoria-Geral Eleitoral recomendou ao TSE a rejeição dos recursos. Já o STF deve retomar hoje o julgamento de um habeas corpus. Aqui já é uma outra coisa, agora o STF, né? Falei aí do Moro. E o STF deve voltar a falar hoje sobre o julgamento do habeas corpus de que José Dirceu, aquele mesmo, pede a extinção de pena por corrupção passiva na Lava Jato, sob o argumento de prescrição. A defesa do ex-ministro sustenta que na data de publicação da sentença, em março de 2017, o suposto crime de 2009 já havia prescrito, porque a denúncia foi feita apenas em junho de 2016. Como Dirceu tinha mais de 70 anos na época da condenação, os prazos prescricionais caíram pela metade. Após o STJ negar o habeas corpus, Dirceu recorreu ao STF. O relator do caso, Fachin, negou o recurso em que a decisão liminar e agora cabe ao plenário decidir se referenda ou reverte a ordem. Isso é muito importante para o Partido dos Trabalhadores. José Dirceu é uma das figuras mais icônicas do PT, está lá desde a fundação, amigo do Lula desde 1970 e bolinha. Inclusive, ele deu recentemente uma entrevista muito boa ao Reinaldo Azevedo e ao Valfrido. Uma vitória no STF seria fundamental para uma eventual candidatura de Dirceu à Câmara dos Deputados em 2026. Na última terça-feira, em entrevista à Capital, a Carta Capital, o petista disse que tomará uma decisão no ano que vem. Abre aspas. Acredito que até por justiça eu mereço voltar. Isso quem decide é o povo nas urnas. Eu fui caçado politicamente e me tiraram da vida institucional do país, não da luta política. Depois ainda me fizeram uma farsa processual no chamado mensalão. E é isso, né? Quem sabe Dirceu está de volta.
Eu particularmente gosto, acho uma figura muito necessária, tá ligado? O cara é muito inteligente. E, bom, durante o governo Lula, Lula 1 e Lula 2 principalmente, chegaram a tratá-lo como uma das figuras mais poderosas do país, ao lado do presidente Lula. Uma outra parada que tá rolando aí, que tá na mão do Dino, né? Um outro processo que também é ligado à Lava Jato, e o Dino decidiu ontem a manter o afastamento dos desembargadores Loraci Flores de Lima e Carlos Eduardo Thompson Flores, do Tribunal Regional da onde? Do TR4, lá do Sul, né? Os magistrados foram afastados por ordem do Corregedor Nacional de Justiça, Luiz Felipe Salomão, no dia 15 de abril. E a ordem foi confirmada no plenário, pelo plenário do CNJ. A medida envolve supostas irregularidades na análise de casos relacionados à Operação Lava Jato. Na decisão, Dino diz que o afastamento deve permanecer válido, pelo menos até o CNJ decidir sobre a abertura ou não de um processo administrativo disciplinar contra os desembargadores. Para o ministro, o afastamento cautelar está ligado aos fatos recentes e relacionados diretamente à conduta funcional dos impetrantes. O revés imposto a Lima e Thompson Flores resultou da inspeção conduzida pelo Conselho na 13ª vaga e no TRF4, responsáveis pelos processos da Lava Jato na primeira e na segunda instâncias, respectivamente. Agora, bom, só para voltar no papo do Moro, importante falar. Xandão diz que pretende selar o destino dele hoje. Então vamos até dar uma olhada aqui para ver o que está rolando. Por enquanto não tem nada, né? Vocês estão de olho nisso? Então bora ficar de olho nisso. Tudo pode acontecer hoje, né? O Moro pode não ser cassado, ele pode ser cassado. Então tudo pode ocorrer hoje. Pacheco meio que teve que intervir junto ao Moro, porque o Pacheco está aí numa crise institucional com o Supremo Tribunal Federal, e aí, vendo a possibilidade do STF cassar um senador, o Pacheco está sendo um tanto corporativista ali. Bom, está pedindo julgamento e está defendendo, né, o Moro de certa forma. A retomada do julgamento é cercada de algumas expectativas. A primeira delas é sobre o voto do próprio relator, Azevedo Marques, que se limitou a discorrer sobre os argumentos do PL e da federação liderada pelo PT para cassar o Moro, sem dar pista de como vai votar. No início de abril, o TRE do Paraná rejeitou o pedido de cassação do senador. PL e PT recorreram da decisão no TSE, instância distante da influência do ex-juiz na 13ª Vara Federal de Curitiba, responsável pela Lava Jato. E o Moro era muito influente no TRE, né? Por isso que ele foi. Se o Deltan foi, imagine ele. A expectativa é que na corte Moro seria cassado. No entanto, no último mês, o senador que deixou a magistratura para ser ministro da Justiça do Bolsonaro, antes de se lançar a política partidária, fez uma série de manobras e articulações que torna incerto o resultado do julgamento. É um verdadeiro enxadrista, né, não, Vera Magalhães? Em meio ao lobby, Moro conquistou um importante aliado, presidente do Senado. Em reunião com Moraes, Pacheco pediu para que o voto dos quase 2 milhões de eleitores do Moro fossem preservados. Mas a questão aqui, Pacheco, é meio que justamente essa, né? E será que ele teria 2 milhões de votos de eleitores se ele tivesse gastado o mesmo do que os outros candidatos ao Senado pelo Paraná? I guess we'll never know. O presidente do Senado ainda tem na manga a tentativa de reconstruir ponte do Senado com a cúpula do Judiciário após bolsonaristas articularem uma PEC que limita decisões monocráticas aprovada na casa no fim do ano passado. Então, isso está sendo articulado não só para o caso do Moro, mas também para o caso do Saif, né? Jorge Saif estava aí quase sendo caçado, bateram a porta aqui, peço perdão pelo barulho, o rapaz que edita esses vídeos vai ficar ciente disso, e é importante, porque foi ele que bateu a porta. E aí é isso, né? No caso do Saif, como eu disse, pode ser que esteja sendo articulado algo do tipo, a gente não vai te caçar, mas você precisa parar de falar mal do STF e pedir impeachment de membro do STF com base em fake news e terraplanismo.
E o que está acontecendo com o Moro parece ser algo mais fácil de desenrolar, porque o Pacheco interviu e falou: ó, a gente tem uma PEC que limita decisões monocráticas. Talvez a gente possa rever isso aí, né? E é isso, né? Coisas vão sendo articuladas, desenroladas e acontecendo.